Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Hoje então vamos conversar sobre uma das histórias do livro Vazio Perfeito de Liezi, que é muito interessante porque nos traz agora o ensinamento sobre a energia vital, o Qi, né? Nós podemos traduzir por energia vital ou sopro vital, que é justamente essa energia que permeia, que manifesta a vida desse universo dentro e fora de nós, né? Então esse Qi universal, ele se expande e se contrai, né? Ele tem esse desdobramento para o Qi Yang ou Qi Yin, né? O Yang é justamente em chinês é o expansivo, o luminoso, aquilo que no hexagrama I Ching a gente fala que é o criativo, né? Representado pela imagem do céu. Então é justamente o masculino, o entre aspas o agressivo, o que dá a iniciativa, o movimento, né? E o Yin seria o feminino, aquilo que seria o sombrio, né? O escuro, né? Enquanto o Chen é claro, o Quan, que é a palavra no hexagrama em chinês, no I Ching, é escuro, é o feminino. Então, justamente o Qi originário, né, o Yuan Qi, o sopro originário, ele é constituído na sua essência por essas duas polaridades que não estavam dissociadas, elas estavam unificadas. E na história do Liezi, o Liezi nos conta justamente como é que um indivíduo pode cultivar e nutrir sua energia vital, abraçando essa virtude originária, e como ele pode, vamos dizer assim, sofrer menos das consequências externas, né? Que poderiam lhe abalar o espírito e o corpo. Então eu vou ler a história do vazio perfeito, né? Liezi indagou Guanyin: o homem superior caminha no fundo das águas e nunca se afoga? Pisa no fogo sem receio de se queimar? Caminha sobre todas as coisas e jamais sente medo. Por favor, me diga como é que ele consegue alcançar essa dimensão. Então Guanyin respondeu: é pelo fato de ele preservar o sopro vital puro, aí então o Qi, né? E não em virtude de alguma espécie de inteligência, arte, determinação ou coragem. Deixa eu lhe esclarecer. Tudo aquilo que tem aparência, imagem, som e cor é uma coisa. Mas por que uma coisa se distingue de uma outra? Qual é a sua primeira característica? A diferença está na forma. Mas as coisas são geradas por aquilo que não tem forma, e todas suas transformações se consumam no vazio. Alcançando a dimensão desse princípio último, como a pessoa sofrerá as limitações externas? Quem permanece em sua própria natureza, jamais ultrapassando o domínio da naturalidade, que é a palavra ziran, né? Que eu já falei em outros vídeos, é bom que vocês, né, dão uma olhada lá, e ainda estão se refugiando na lei da constância, flui com liberdade na realização última de todas as coisas. Essa pessoa unifica a sua natureza, Xin, né? Cultiva seu sopro vital, Yang Qi, né? Abraça sua virtude, Han Te, né? E se harmoniza com a natureza de todo o universo. Então, se esse homem superior resguarda a naturalidade e nunca prejudica seu espírito, o seu Shan, né? Como as coisas poderão agredi-lo? É como um bêbado que cai da carruagem. Embora tenha caído de modo abrupto, ainda assim não estará morto. Seus ossos de articulações são iguais aos de outros homens. Porém, como ele nunca sofre prejuízo, é uma pessoa diferente, em virtude de seu espírito se conservar na completude, Quan. Por outro lado, com o indivíduo que dirige a carruagem, o mesmo não acontecerá, e por isso, ao cair, ele reagirá de maneira completamente diferente. Entretanto, no coração do homem superior, Zhiren, não penetra a percepção da vida e da morte, do medo e do temor. Por isso, quando ele se encontra diante das coisas, não se atemoriza. Se no estado de embriaguez alguém pode resguardar seu espírito, como não seria capaz de resguardá-lo por meio da naturalidade? É por essa razão
que o sábio se refugia na naturalidade e as coisas jamais conseguem prejudicá-lo. Então, essa história que eu vou comentar agora de Liezi mostra que o homem superior, Zhiren, o homem taoísta, o homem que busca a realização do Tao, ele está intimamente comungando com a essência do Tao através do cultivo do sopro vital, do Qi. Agora, o que é interessante é que num livro chamado História do Pensamento Chinês, da Annie Cheng, que eu recomendo para vocês, é esse livro aqui, ó, História do Pensamento Chinês, editora Vozes, a Annie Cheng nos esclarece que o Qi não é nem material nem espiritual, o que muitas vezes os alunos, né, falam que é material ou às vezes espiritual. Na verdade, o Qi, ele é justamente esse Yuan Qi, sopro originário, sopro primordial, ele é algo que não é nem material e nem espírito, mas sim ele é aquilo que é a potencialidade infinita, indefinida de uma energia vital que pode assumir suas formas quando se condensa. Um exemplo que ela dá, é muito interessante, é quando se torna gelo, por exemplo, em inverno, né? Vamos dizer assim, essa analogia é quando o Qi se condensa, então se torna um bloco de gelo. Mas, por exemplo, na primavera, o gelo se derrete em água, né? Então há um derretimento, então o Qi então se dispersa. Então a condensação e o derretimento, né, é o que faz com que o Qi possa assumir várias formas. Então o Qi, na verdade, ele é digamos, uma substância que subjaz a todas as manifestações. Por isso que ela diz assim, o Qi, na verdade, não é uma substância que teria uma existência determinável, fora das formas que ela assume. Temos assim, por um lado, a energia, que sem lhe ser exterior, quer dizer, não é alguma coisa que esteja fora, né? Ela é distinta das formas concretas, enquanto é uma fonte, uma potência infinita e indefinida. Mas ela permanece, mesmo quando as formas concretas desaparecem. E ao mesmo tempo ela é energia que assume, que molda essas formas. Então o Qi também molda a forma, por exemplo, do cavalo, que tem um Qi diferente do ser humano. Então, na filosofia chinesa, o Qi, ele é a essência constitutiva de todas as coisas, na medida em que ele molda, forma as coisas concretas. Então as coisas conseguem ter forma e volume e tudo mais, e a constituição biológica através do Qi. Mas o Qi, na verdade, não se restringe à forma, porque ele transcende. Então, apesar de ser imanente, ele transcende a forma. Ele transcende as formas biológicas, químicas. Então o Qi, na verdade, ele permeia esse universo inteiro. Então, digamos que há uma reserva de Qi infinita, né? Essa reserva que alimenta esse cosmos, que alimenta o nosso universo, que alimenta as 10.000 coisas, né? Então, essa substância primordial, que é Yuan Qi, né? Ela é a responsável pela criação, manutenção e inclusive destruição das formas. Mas, olha só, então o Qi, se nós trabalharmos e cultivarmos o nosso Qi, nós também cultivamos a nossa educação ética. Para os chineses, por exemplo, há uma distinção, né? Se você cultiva um Qi, Zhen Qi, Zhen quer dizer correto, então o Qi correto, o sopro correto, você está então agindo bem. Se você está cultivando Xie Qi, quer dizer o sopro equivocado, o sopro, né, desviado, quer dizer um sopro viciado, você acaba se desequilibrando e fazendo mal. Então na medicina chinesa é muito importante esse cultivo, né, de um Qi mais interligado com a sua integridade moral, né, ética. Mas é claro que justamente a gente busca o equilíbrio do Yin e Yang dentro do quê? Dentro dessa harmonia, né, do sujeito com a natureza, do sujeito com o cosmos, e aí não tem mais egoísmo, né, gente? Porque o ego, ele quer separação, ele quer o conflito, ele quer se disputar com os outros, né? E isso acaba gerando conflitos entre nós e o mundo. E veja que o homem superior, ele quando pisa no fogo e não se queima, é porque ele se harmoniza com as naturezas, né, daqueles elementos, seja fogo, seja água no caso.
Então, no caso aqui, a gente percebe que esse homem superior faz essas proezas xamânicas, e aí uma ponte de ligação entre o xamanismo e o taoísmo é justamente ele poder se conectar com uma dimensão espiritual e natural, onde justamente ele preserva Shou, né? Ele conserva o Qi. Então o Guanyin responde, como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso porque ele consegue, né, realizar a harmonia entre o Qi dele e o Qi do universo, e o Qi dos elementos da natureza, né? E não é por causa de alguma inteligência, porque ele é muito sagaz, né? Usa sagacidade, ou porque ele é muito astucioso, ou porque ele é corajoso, destemido, né? Não, é simplesmente porque ele trabalha com o cultivo do Qi, né? Shou Yang. Então, tanto que eu falei num dos vídeos, cultive o espírito do vale, né? Também tem muito a ver com esse momento aqui. Então, é importante perceber que esse filósofo e sábio metafísico Lietzi, né, no seu Vazio Perfeito, nos mostra a riqueza do trabalho do cultivo do Qi, na medida em que o homem, né, pode adentrar uma dimensão de ir além da percepção ordinária das coisas. Percepção essa que é a percepção dualística, que divide, que separa o bom e o mal, né? Que separa o calor e o frio, que distingue, que discrimina mentalmente e se apega às formas extremas por exemplo, da alegria e da tristeza, né? E essa pessoa, na medida em que faz essa distinção e se apega a um dos extremos, ela, vamos dizer assim, é abalada, ela é arrastada por essa contingência mundana, né? E é por isso que quando o homem superior, nessa analogia, ele parece com um bêbado, né? O bêbado cai da carruagem, não acontece nada ao corpo dele nem ao espírito dele. Quer dizer, ele tem a virtude, a proeza de não ser afetado pelas circunstâncias, né? Mas aqui é um exemplo, uma metáfora, claro, não levem a sério no sentido literal. É claro que nessa analogia a gente consegue apreender o quê? Nessa analogia a gente percebe que o homem superior não faz distinções entre vida e morte, entre medo e temor. Então essa percepção dualística que é mental, ele se desapega disso, né? E por isso ele está, olha só, eu vou repetir, ele unifica a sua natureza, o seu Shin. Então no taoísmo é importante essa noção de cultivo da natureza originária, que é aquilo que mostra-se dentro, internamente, né? E é isso que é a virtude originária, né? É na medida em que a mente se conecta com isso, não a mente ordinária, mas nós nos conectamos com a mente originária, não com a mente ordinária, mas com a originária, nós manifestamos a virtude do Wu Wei, da não ação. Quando que isso acontece? Quando justamente a potência dessa não ação ela se faz sentir dentro de nós quando a gente age sem se apossar das coisas. Quando a gente não interfere, a gente não modifica forçosamente a natureza das coisas. É por isso que o homem ali, ele de acordo, em harmonia, de acordo com essas coisas, ele não interfere, né? Ele não cria conflito, ele não cria interferência artificial sobre as coisas e sobre ele próprio. Então assim é que ele retorna à sua natureza originária, né? E se une com o Shan, com o seu espírito. Veja aí a dimensão espiritual, né? E assim ele consegue agir no mundo. Veja, não é uma renúncia ao mundo, mas é agir no mundo, preservando a sua completude, seu Quan, né? E aí tudo cresce, tudo se desenvolve naturalmente, no Ziran, né? Na naturalidade. Então é essa ação do homem superior que caminha, né, metaforicamente, nas águas sem se afogar e justamente realiza essa proeza, justamente essa é a virtude do homem superior. E é graças a essa virtude da não ação, do Wu Wei, que ele consegue, vamos dizer assim, harmonizar os seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas crenças e seu espírito no seu corpo. Não fora do corpo, mas através do seu corpo, onde não mais prevalece a egocentricidade, né? A noção de um eu, porque ele está justamente em harmonia com as forças vitais, com as forças do Qi, né? E assim, quando ele alcança essa condição de desapego,
então que o Lietze fala, né, esse princípio último do Tao, ele preserva uma vida longeva e completa. A ideia de completude, né? Ele fica mais pleno, ele fica mais completo, ele preserva uma longevidade, né, da vida. E aí trata-se, é lógico, né, de um desapego em relação ao ego fechado, encouraçado, tal como, por exemplo, o Freud sempre falava desse princípio do ego, né, que censura as coisas, que quer suprimir e colocar tudo no inconsciente. E o Reich, o grande Wilhelm Reich, né, falava também desse encorajamento, dessa couraça de caráter que molda o ego e que limita, né, a gente na nossa percepção. Então o homem superior, ele, digamos, transcende essa percepção ordinária do ego consciente, ele passa a harmonizar o consciente e o inconsciente, ele passa a harmonizar as polaridades, né, do yin e do yang. Então ele passa a integrar os contrários. Na harmonia dos contrários ele consegue o quê? A libertação, Tietho, que aí se aproxima da filosofia budista, né, que é do budismo Chan, que eu gosto muito de pesquisar. O budismo Chan fala muito também, como os taoístas, em retornarmos a essa natureza originária, né, esse Shin. Então, quando nós cultivamos o Qi, nós trabalhamos não só o lado físico, mas também o lado espiritual. Não só o lado espiritual, mas também o lado físico. São dois lados da mesma moeda. Então, nós trabalhamos essa integração entre os contrários dentro da nossa natureza interna, originária. É por isso que um mestre chinês budista, Yongjia, do século VII depois de Cristo, ele nos falava, né? Veja que esse foi aluno do Huinan, do sexto patriarca do budismo Chan, que escreveu, né? Na verdade escreveu não, ele tem um registro dele no Sutra da Plataforma, onde contam-se histórias dele. Então, esse Yongjia, no Canto da Iluminação, ele fala desse tesouro que está dentro da gente, né? Esse tesouro é a essência, o Pan-Shin, né? A Pan quer dizer originária, Shin é natureza. Essa natureza originária que justamente na história de Lietze o homem superior alcançou, porque ele cultivou o Qi, abraçou a virtude, ele se harmonizou com o princípio do vazio, né? Então olha só que ele diz aqui, o nosso mestre budista Yongjia, o nome dele é Yongjia: despoja-te por ti mesmo dos trapos que escondem esse tesouro. Diante dos outros não te gabes de tua devoção. Quer dizer, ele fala então desse tesouro principal, essencial, que é a natureza originária. Agora eu conheço esse tesouro de verdadeira liberdade inesgotável, não apenas para mim, mas também para os outros. Então é um tesouro universal que vale para todos nós. É uma natureza búdica que está em todos nós. É muito próximo à natureza do Tao, né? Por isso que o taoísmo às vezes, digamos, se aproxima bastante do budismo, né? Aí ele termina com esse pequeno poema. Eu estou citando um trecho, tá? O livro é cheio de vários poemas, várias reflexões, meditações. Chama Canto do Satori, publicado pela editora Pensamento. Provavelmente já está esgotado. A lua brilha sobre a água do regato. O vento sopra nos pinheiros, fresca e pura sombra de uma longa noite. Qual será a causa disso? Então ele pergunta sobre essa causa originária desse fenômeno, que é justamente essa causa que habita no coração, na verdadeira morada dentro de todos nós. Então é por isso que nós podemos entender que quem atinge essa dimensão da natureza originária, no caso o homem superior, ele ultrapassa a visão dualística que eu estava falando, né, entre vida e morte, entre os opostos, né? Porque a nossa mente fica oscilando entre os opostos, fica presa, né? E aí não consegue sair, como se fosse um ratinho, certo? Que fica andando assim para lá e para cá. Então a nossa mente fica acorrentada. E como se liberta disso, né? Se liberta justamente ultrapassando essa visão dualística, da dualidade, que separa, que divide, né? Que não vê o sentido entre as coisas. Justamente as coisas são interconectadas, tem um nexo entre as coisas. A gente fica muito numa visão fragmentada e justamente a visão taoísta busca uma visão da totalidade, uma visão, né, que é holística, que interrelaciona os aspectos e integra numa unidade, né? Por isso que chama visão da totalidade, Zhanti Guan. Importante que quando nós começamos então a meditar, começamos a praticar
a união das nossas energias com a energia vital superior, né? A gente chega ao conhecimento do nosso eu autêntico, que eu estava falando, dessa natureza originária. E isso não pode, quer dizer, não acontece, né, porque você fica corajoso ou porque você tem uma determinação autoconsciente, só isso, né? É por isso que na filosofia oriental, entre os chineses, nós achamos que, quer dizer, nós achamos, né, nós sentimos, pela melhor dizer, e mesmo assim a limitação da linguagem, né, nós percebemos que há limitações de ordem epistemológica, de conhecimento, né, em relação àquilo que vai mais além, aquilo que está no fundo e que vai além do discurso, vai além do pensamento. É por isso que o Lietze quebra a nossa lógica de padrões do nosso pensamento. Quando a gente quer, na verdade, pensar uma coisa, a gente determina numa forma, num objeto, a gente categoriza isso colocando, vamos dizer assim, essa coisa que a gente está estudando, analisando, separando de outro. Por exemplo, eu digo, isso é vermelho, né? Então eu excluo, por exemplo, o preto, as outras cores. Isso é alto, eu excluo baixo. E no pensamento taoísta, como diz o Lao Tzu, no capítulo 2 do Dao De Jing, ele diz que o vazio e a existência se geram um pelo outro, né? Os fenômenos da existência se geram graças à eficácia do vazio. Então podemos dizer, analogicamente, que o mundo material ele depende do mundo espiritual e o mundo espiritual depende do mundo material. Há uma recíproca, uma relação complementar, onde o sagrado, o espiritual, não está separado do mundano, do imanente. O transcendente não está separado do imanente. As coisas estão interconectadas, como eu estou dizendo. E quem abraça a unidade do Tao, abraça justamente essa integração de todos os opostos, abraça a fonte da vida e se refugia na naturalidade, como diz o Lietze aqui, né? Olha só, no coração do homem superior não penetra a percepção da vida e da morte, do medo e do temor. Então ele cai da carruagem, e essa é uma metáfora, quer dizer, ele sofre todas as vicissitudes da vida, mas as coisas continuam íntegras na unidade. Ele não é prejudicado no corpo e nem é prejudicado no espírito, porque ele alcançou uma dimensão de onde jorra uma energia ilimitada, infinita. Uchion, Uji em chinês quer dizer infinita. Essa é a energia do espírito do vale, que eu falei lá no vídeo, né? Cultive o espírito do vale. Dá uma olhada depois desse vídeo. Então, é por isso que essa pessoa ela tem muita energia no corpo. Ela se revitaliza. Então não é porque ela cultiva só o corpo, é porque ela cultiva o espírito no corpo. Então veja que paradoxo, né? A pessoa tem muita energia no corpo, não porque ela cultivou fisicamente. Eu não estou dizendo para você não fazer exercício. O exercício é fundamental, o exercício físico. Mas é necessário fazer a meditação também. Por isso, a meditação, os exercícios, uma boa alimentação, um estilo de vida saudável, tudo isso constitui a dietética, o cuidado de si, de que falava o Michel Foucault também, quando ele se referia aos gregos, né? No seu livro Hermenêutica do Sujeito, o Michel Foucault, filósofo francês, muito contemporâneo nosso, ele fala dessa riqueza de nós cuidarmos do espírito e do corpo, né? E ele falava já entre os filósofos, Sêneca. Eu não vou entrar, claro, nesses detalhes, né? Porque até por escassez de tempo. Mas eu queria que vocês notassem essa ideia de epimeleia realtu, que é cuidado, epimeleia realtu, de si próprio. É o que está em jogo aqui também. O indivíduo taoísta, ele cultiva a harmonia entre corpo e espírito e, portanto, a completude de si próprio. É justamente porque ele ultrapassa essa visão polarizada entre as coisas, né? E eu terminaria, então, fazendo uma observação de um taoísta budista, Su Tzu, um filósofo taoísta budista, Su Tzu, porque ele comenta o Dao De Jing também, e quando ele comenta sobre essa importância, né, de nosso sábio taoísta que preserva o espírito e o corpo, ele fala disso também, né? Dessa importância de não ser arrastado pelas circunstâncias externas, que é o que acontece aqui. Quer dizer, ele cai na carruagem e tudo mais, mas por quê? Não acontece nada, porque
ele não sofre. Por que ele não sofre prejuízo? Porque ele consegue, através de uma meditação que foi feita, cultivada anos e anos e anos, preservar-se de acordo com o Ziran, com a naturalidade, que eu já falei em outros vídeos, né? Ziran é aquilo que por si mesmo se desenvolve espontaneamente, mas não é seguir os instintos, né? Mas sim não interferir com a mente, interferência mental nas coisas, é conseguir se harmonizar, né, com as coisas do mundo, conseguir corresponder às coisas do mundo sem eu forçar, sem eu, digamos, com meus pensamentos impor, né, querer restringir a liberdade dos outros. Por isso, olha só esse trecho do Suzan, né? O homem santo, ele fala assim, que ele começa então a se estabelecer, né, a meditação na calma. Então ele diz assim, ó, 圣人本性安地，精神集中. Então, a natureza originária do homem santo, do homem sábio taoísta, né, se acalma e seu espírito se reúne. Veja aí a ideia do Qi, né, que se reúne com o espírito. 不为外物所引息, não é arrastado ou levado pelas coisas externas, né? 虽然以魄为他的居所, mesmo que haja um corpo material, né? 而神所要执行的魄都会跟从, por isso aquilo que o espírito vai dirigir, vai agir, né? É que o corpo sempre o segue, ou seja, a ideia de que o corpo sempre segue o espírito, né? Shen é o espírito, Shen Chang Chang Yin Lin Zhe Po. Então, sempre o espírito controla e direciona, né? Não controla no sentido de impor, mas direciona, guia, né? Seria a melhor tradução, o corpo. Então, o espírito guia o corpo. 众人将本性实用在处理外物上. Então, os homens, né, em geral, quando lida com as coisas externas, né, faz com que a natureza originária siga as coisas externas. Essa é a atitude ordinária do homem comum. Então, a sua natureza originária se dispersa, o seu Qi também se dispersa, e assim tudo se dispersa na exterioridade, e isso é um aspecto negativo, né? Por isso, aí o alerta do Suzhe, 神则混乱 没有条理, e aí sua inteligência espiritual, 混乱, se desordena, se desorganiza e não tem ordem, né? 神就会屈从于魄, porque o espírito está seguindo o corpo, né? Inverteu aí o caso. Então veja que esse Suzhe nos mostra muito esse ensinamento, muito de acordo com Liezi, porque justamente o espírito se harmoniza com o corpo e o corpo se harmoniza com o espírito. Mas quem dirige o corpo é o espírito, né? 眼目局限于观看颜色. Então, o que acontece nesse caso? Quando os olhos só querem ver as cores, né? Se limita nisso. 口鼻局限于嗅闻气味. E aí o nariz se limita apenas a cheirar os sabores. Veja que há uma limitação, né, desses órgãos vitais. Por quê? Porque justamente você é consumido, você é arrastado por essas exterioridades, né? 神就只好跟从着魄了. E aí o espírito segue o corpo, quer dizer, inverte a ordem, isso é negativo. Então, justamente o espírito é que governa, digamos assim. Então, se a gente quer governar a harmonia entre corpo e espírito, a gente tem que saber que o espírito, né, ele tem uma dimensão muito mais elevada e mais importante e valiosa do que o corpo. O que não quer dizer que o corpo não seja importante, né, no taoísmo. 所以教导人们要保持神. Por isso, aqueles que ensinam as pessoas, que é o mestre, né, ele ensina as pessoas, ele precisa preservar o espírito, Shen. 引导支配魄, por isso faz com que o espírito, 引导 quer dizer guiar, 支配 é dirigir o po, que é o corpo. Po quer dizer corpo. 使两者不相分离, fazendo com que os dois não estejam separados, né, o corpo e o espírito. 这固然是圣人修养自身的关键. Isso é a chave, né, do cultivo do homem sagrado taoísta. 古代的得道的人根本深厚，很坚固，生存长久，历经
沧桑，历经沧桑，也是由此而得到的. Então ele está dizendo, o homem que alcança o Dao na antiguidade, né, as suas raízes são muito profundas, né, o seu enraizamento, 很牢固坚固, né, que é muito sólido, robusto, né, então tem um enraizamento sólido, vigoroso. 生存长久, né, a vida é longeva, 历经沧桑, apesar de então sofrer as vicissitudes da vida, mas ele consegue alcançar o Dao. Então, essa é a lição, né, o ensinamento do Suzan, um taoísta budista, desse livro aqui que eu tenho, que eu uso nos meus comentários também, junto com o Wan Bi. Esse livro é muito legal e ele é do século X, né, depois de Cristo. Então ele nos mostra a importância de cultivar a harmonia entre corpo e espírito, na medida em que o espírito é importante como um princípio que governa o corpo, mas que não predomina, não impõe, né? Não é aniquilar o corpo, suprimir os desejos do corpo, e é isso que eu falei naquele vídeo também de cultivar a moderação, né? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, escrevam seus comentários, observações e se inscrevam no canal, indiquem aos amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, então tenham um bom dia, um grande abraço e até a próxima!